Eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos por aqui para mais uma aula de ciências. E na aula de hoje nós iremos conversar sobre combustão, entender como é que acontece o processo de combustão. Onde é que a combustão acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? O que danado é combustão? É sobre isso que nós iremos conversar na aula de hoje. E eu não estou sozinho por aqui não, vocês já estão vendo aí no cantinho da tela nossa amiga Brielle fazendo a interpretação de Libras dessa aula, deixando ela mais acessível para todo mundo. Então vamos juntos aqui nesses minutinhos aí, porque passa rápido demais, conversar sobre a combustão, processo de combustão, o que é, como acontece, os cuidados que nós precisamos ter também, porque dependendo da forma como nós vamos manusear esse processo de combustão, podemos sofrer algum tipo de acidente. Exatamente. Porque se você não conseguiu identificar, ainda vai conseguir identificar agora, que a combustão tem a ver com as chamas, com o fogo. Como fazer fogo? Como lidar com isso? Onde é que nós utilizamos isso? Agora já ficou mais fácil, né? Para quem não identificou ainda. Se eu fizesse um experimento aqui para vocês, por exemplo, se eu pegasse aqui alguns elementos, digamos que eu pegue aqui na minha frente uma mesa, em cima dessa mesa eu vou colocar um pires, um prato. Coloco um prato, acendo uma vela, coloco em cima aí desse prato e deixo lá a vela acesa. Se eu pegar, colocar em cima dessa vela um copo, o que é que vai acontecer? Será que ela continuaria acesa? Começa a imaginar. Existem alguns elementos nesse experimento que fazem com que a vela ela permaneça acesa. Por exemplo, se eu tirar o copo e deixar lá, ela vai derretendo, ela vai ficar acesa lá um bom tempo, vai criar energia, luminosidade, vai derretendo e vai diminuindo o seu tamanho naturalmente. Mas se eu pegar e colocar um copo em cima, vai ter um dos elementos aí que vai faltar. E aí, naturalmente, em alguns segundos, dependendo do tamanho do copo, em alguns segundos, essa vela ela vai apagar. Por que isso acontece? Você já parou para pensar? Quando, de repente, acontece algum incêndio e os bombeiros vão lá para tentar apagar o fogo, qual elemento geralmente ele utiliza para que esse fogo ele apague? O que é que geralmente acontece que faz com que o fogo ele apague? Pois é isso que nós iremos conversar, é sobre esse processo. Mas você agora já sabe o que é a combustão? Fica mais fácil agora da gente identificar e dizer o que é. Mas eu trouxe uma definição aqui para a gente, mais técnica, vamos dizer assim. Aí coloquei até o exemplo aí do fósforo com a chama acesa. Combustão é toda reação química em que um combustível, material oxidável, reage com um comburente, um material gasoso que contenha o gás oxigênio, O2, como o ar. Ah, agora eu consigo entender, professor. Quando o senhor acende uma vela e ela fica lá acesa por um bom tempo, significa dizer que ali está acontecendo uma reação química e eu tenho esse elemento, eu tenho combustível, eu tenho comburente. Se eu coloco ali e esse gás, esse oxigênio vai fazer com que aquela vela permaneça acesa. Se eu coloco um copo em cima, o que vai acontecer? Aquele oxigênio que está ali vai ser consumido e depois não vai ter mais. Então, naturalmente, a combustão ela para de acontecer. E esse processo, né, é chamado do triângulo do fogo. São 3 elementos que nós precisamos ter para que a combustão ela aconteça. 3 pontos aí do triângulo. Cada um deles é fundamental. Primeiro a gente pensa logo, se eu quero fazer aí um processo de combustão, se eu quero que a chama ali aconteça, eu preciso ter um combustível.
E esse combustível ele pode ser de diversos elementos químicos, que a gente vai conversar sobre isso, sólido, gasoso, líquido, mas eu preciso ter um combustível para que essa chama, para que essa combustão aconteça. Além do combustível, eu preciso ter o oxigênio. Então, combustível, oxigênio. Lembra lá da vela. Se não tiver oxigênio, a vela vai apagar. Combustível, oxigênio e, claro, a fonte de energia. Se eu tenho lá o combustível, o oxigênio, mas eu preciso acender ali um fósforo, acender um isqueiro, eu preciso ter uma fonte de energia para que essa combustão ela aconteça. Então a gente precisa desses 3 elementos aí para que a combustão ocorra. E aí a gente precisa ter muito cuidado, principalmente viemos num período de pandemia, né? Ainda está no finalzinho, ainda precisamos manter alguns cuidados. E muitas pessoas começaram a utilizar o álcool, né? Seja ele em gel, seja ele líquido. E, claro, alguém poderia pensar, nossa, isso é perigoso a gente usar esse tipo de líquido porque ele é um combustível, né? O álcool. E tem o álcool e tenho o oxigênio. Então, se eu estou ali, por exemplo, com o álcool distante de um dos elementos, eu vou estar higienizando as minhas mãos. Porém, eu preciso ter muito cuidado, porque a combinação do combustível, que seria o álcool, com o oxigênio e uma fonte de energia, pode ocasionar uma combustão. Ou seja, se eu tiver com uma garrafa de álcool, higienizando as mãos, perto de um fogão que está ali com a sua boca acesa, eu estou correndo um risco. Por quê? Aquele fogão com a boca acesa ali, ou aquela chama, ali é uma fonte de energia. Então, se eu estiver com a mão, por exemplo, molhada, banhada com álcool, estou num ambiente aberto e eu me aproximar de uma fonte de energia, eu estou correndo o risco de me queimar. Então a gente precisa sempre ter cuidado na hora de manusear determinados elementos, porque eles são combustíveis. A gente costuma dizer que são produtos inflamáveis. Se a gente adicionar ali uma fonte de energia, adicionar calor, acender um isqueiro, acender um fósforo, uma brasa, um carvão em brasa, e ele entrar em contato com isso, ele vai ali gerar uma combustão, porque vai fechar o ciclo, ele vai estar com o oxigênio, vai ter o combustível e a gente inseriu ali uma fonte de energia. E isso é bastante comum no dia a dia, no cotidiano. As pessoas utilizam bastante esses processos de combustão. Basta aí quem nunca participou ou quem já ouviu falar num churrasco. Esse churrasco utiliza o processo aí de combustão. Para que esse churrasco ele aconteça, a gente precisa ter esses 3 elementos aí. O combustível, que vai estar ali a brasa o tempo inteiro, o carvão. O oxigênio, que vai estar presente no ar. E muitas vezes, quando a gente quer acelerar o processo, nós estamos ali abanando, né? Abanando ali a brasa, para que ali aconteça uma injeção maior de oxigênio que vai passar ali e aí a combustão vai acontecer de forma mais rápida e uma fonte de energia. Porque se eu pegar somente o carvão, colocar lá e ficar abanando, não vai ter combustão. Eu preciso ter uma fonte de energia. Então, geralmente, as pessoas colocam ali um algodão com outro combustível junto, um combustível líquido, acende o fósforo, que é a fonte de energia, e aí o churrasco vai acontecer. Isso é um exemplo do processo de combustão, e esse processo de combustão gera luz, por isso que quando a energia acaba, a gente acende, por exemplo, uma vela, gera luz e também gera calor. E esse calor gerado no processo, esse calor gerado na combustão, que vai ali assar o churrasco, a carne que as pessoas vão consumir. É esse calor que o processo de combustão ele vai emanar. Quando nós estamos dentro do centro aí da cidade, com vários carros produzindo, né, tendo esse processo de combustão ali o tempo inteiro, nós vamos sentir realmente também, quando a gente se aproxima, por exemplo, de um motor, de um automóvel, a gente sente esse calor, processo de combustão acontecendo, liberando calor. E aí nós temos diversos combustíveis.
Carvão é um combustível utilizado nessa churrasqueira, né? A pessoa vai utilizar lá a churrasqueira, o carvão vai ficar em brasa, é um combustível sólido. Papel também é um combustível sólido. Então, se nós aproximarmos uma fonte de energia, se acendermos um fósforo ali próximo a jornais, o jornal ele entra em combustão. É um combustível sólido. Mas, além dos combustíveis sólidos, nós temos os combustíveis líquidos. O álcool, que a gente conhece, o álcool é um combustível líquido, ele entra em processo de combustão muito rapidamente, basta aproximar a fonte de energia. Além disso, nós temos também a gasolina. E aí, claro, a gente já sabe, né? O combustível, a gasolina é um combustível líquido. E outro, e esse a gente precisa tomar bastante cuidado, que inclusive nós não conseguimos enxergar, né? Mas é um combustível gasoso. E aí é preciso realmente, e aí o gasoso que nós conhecemos, o gás butano, o gás de cozinha, o gás hidrogênio, também são combustíveis. Em contato com o ar, em contato com a fonte de calor, ele vai causar aí a combustão. Por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado no manuseio, por exemplo, do gás de cozinha. Nós não conseguimos enxergar, mas aí é um processo que a gente precisa ter bastante cuidado justamente com relação a isso. É diferente se eu pegar uma garrafinha de álcool, eu estou enxergando, eu vejo o líquido. É diferente de eu pegar um jornal, um papel. O gás ele está no ar. Então, muito cuidado. A gente precisa estar sempre antenado com isso aí. Mas esse processo de combustão acontece nas nossas casas, claro, com o gás ali, o botijão, quando nós vamos cozinhar um alimento, e a combustão vai estar presente no nosso cotidiano. Se a gente olhar ao redor, olhar na nossa cidade, a combustão vai estar presente em vários fatores, em vários elementos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? É uma descoberta que vem trazendo muitos benefícios, mas também, em alguns casos, malefícios, inclusive malefícios à saúde, quando eu penso aí nos automóveis. Por quê? O processo de combustão, além de liberar calor, quando eu penso aí no automóvel, na fumaça que sai dos carros, ele também, além de liberar calor, libera gases. E muitos desses gases são nocivos, prejudiciais à nossa saúde. Por isso, pensa-se cada vez mais em alternativas diferentes de utilização aí de combustíveis, por exemplo. Então, os carros, eles queimam ali o combustível, a gasolina, o etanol, o diesel, e todos esses liberam aí gases poluentes. Mas os automóveis, sim, eles trabalham com o processo de combustão. Onde mais eu encontro a combustão no meu cotidiano, no seu dia a dia? Você consegue visualizar aí na sua casa algum meio, algum local onde é utilizado a combustão? Em outros casos, além dos automóveis, e aí a gente vai ver os carros de passeio, os ônibus, entre outros, nós temos também processo de combustão nas indústrias. Claro, vocês já estão vendo aí essa fumaça saindo aí das chaminés. Muitas vezes, muitos desses gases, a gente torna a falar que são gases prejudiciais à saúde humana. Então, nós temos a combustão que vai contribuir, por exemplo, na locomoção das pessoas, quando elas estão num automóvel, se dirigindo para um lugar ou para o outro, mas, em compensação, também estamos poluindo o meio ambiente. Então, é preciso pensar cada vez mais em formas alternativas e menos prejudiciais ao meio ambiente quando a gente pensa na utilização da combustão. E aí eu estou falando de num sentido mais amplo, quando a gente pensa na indústria, quando a gente pensa nos carros, mas a gente deve pensar também nas queimadas que acontecem, quando as pessoas, por exemplo, e é um exemplo mais próximo da gente ainda, quando nós temos ali na nossa vizinhança pessoas que têm lixos e resíduos ali e de repente elas têm uma ideia de tocar fogo. E aí vai aquele fumaceiro na comunidade, aquele fumaceiro na rua. Então a gente precisa realmente ter cuidado nesse processo de utilização da combustão. Nas nossas residências, a gente já falou aqui, né? O gás de cozinha, que é utilizado aí por pessoas basicamente todos os dias para preparar os seus alimentos, para preparar a comida. E aí, quando a gente pensa nessa combustão nas residências, são o gás. E esse gás que a gente não visualiza, é preciso a gente ter bastante cuidado na utilização também. Lembra
que a gente precisa de 3 elementos para que a combustão aconteça: a fonte de energia, o combustível e o oxigênio. Então imagina, por exemplo, que alguém deixa uma boca do fogão ali, né, uma chave ali, deixou o fogão ligado. Apagou, cozinhou, mas esqueceu ali alguma boca aberta, o gás ficou saindo. Essa fonte de energia, quando a gente pensa, a gente lembra logo do fósforo, né, para acender, ou do acendedor, aquele manual, né, que a gente vai estralando. Mas, por exemplo, quando nós vamos acender uma luz, acender uma lâmpada, ali também sai uma faísca. E ali também é uma fonte de energia. Se o gás, por exemplo, estivesse dentro do estúdio aqui espalhado, o gás estivesse espalhado aqui dentro desse estúdio onde nós estamos, e de repente alguém acendesse uma lâmpada, soltasse uma faísca, e essa faísca seria a fonte de energia. Aqui teria oxigênio, teria o gás, que é um combustível, e a gente teria a fonte de energia. E aí, claro, sofreríamos um acidente. Em outro período do ano, nós temos a combustão acontecendo aí de uma forma muito cultural e as pessoas gostam de fazer as fogueiras. Para essa fogueira acontecer, você lembra quais são os elementos que a gente precisa utilizar? Eu tenho a madeira ali, o carvão, eu tenho o ar, que é o oxigênio, mas o que é que as pessoas fazem para acender? Vai colocar ali a fonte de energia. E vai acender com isqueiro, com fósforo, e é isso. Esses 3 elementos juntos formam o que a gente conhece de combustão. Beleza? Estamos chegando no final, mas eu quero saber se você prestou atenção de verdade e vai responder. Você vai responder aí falando, você vai responder no chat, você vai colocar no YouTube, você vai responder mentalmente, mas vai responder. Assim, ó, a gasolina pode servir de combustível no processo de combustão? Isto é verdade ou mentira? A gasolina pode servir de combustível? Pensa, para o processo de combustão acontecer, a gente precisa da fonte de energia, e aí eu vou pensar no automóvel. Eu tenho o automóvel que está aqui, né, parado num local onde tem oxigênio, que tem o gás, que tem a fonte de energia. Quando a pessoa liga o carro, existem dentro do carro um mecanismo chamado de vela, que vai soltar umas faíscas. Essas faíscas são a fonte de energia. E o combustível? Seria justamente esse que vocês estão pensando mesmo, a gasolina. A gasolina seria o combustível desse processo. Se não tiver gasolina, o carro ele não vai se locomover. Então a gente pode considerar sim a gasolina como um combustível nesse processo de combustão. Vocês são muito inteligentes, são muito espertos. Eu poderia fazer mais perguntas aqui. Será que vocês acertariam? Essa eu não vou responder. Essa vai ficar para vocês. Então vocês vão anotar aí no caderno de vocês, numa folha. Escreve aí assim, ó. Que nome recebe o gás presente no ar que garante que o fogo dure por mais tempo? Lembra do exemplo que eu dei lá no início da aula? Quando nós vamos acender uma vela, eu tenho a fonte de energia, eu tenho combustível e tenho um gás que está no ambiente. Que gás é esse? É o gás de cozinha? É o gás natural? É o gás oxigênio? O que garante, lá naquele exemplo que eu dei no início da aula, a vela ficar acesa? Porque eu disse para vocês que se eu colocar a vela aqui, acender ela e colocar um copo em cima, vai passar um pouquinho tempo e essa vela vai apagar. Essa vela apagou porque naquele espaço ali em que ela está, acabou um gás. Qual foi o gás que acabou? Foi o de cozinha? Foi o natural? Ou foi o oxigênio? Eu já sei que você respondeu. Falou, escreveu, anotou, gritou, que eu ouvi que alguém gritou. Daqui eu ouvi alguém gritando. Nem que seja na mente. Mas se acertou, é prova de que prestou atenção na aula e já aprendeu o que é a combustão e quais são os elementos necessários para que a combustão ela aconteça. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Essa que está encerrando por aqui, mas nós teremos outras mais na frente e a gente se vê por lá. Beleza?
Não esquece, continua sempre estudando, acompanhando a gente e divulgando as aulas para os teus amigos e para as tuas amigas. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.